Fala, meus cripto trader, tudo bem? Aqui quem fala é o Maxi Trader. Para quem não me conhece, eu já estou no mercado há mais de 8 anos, no mercado de criptomoeda, e eu decidi trazer para vocês um curso, tá? Completamente gratuito, inteiramente gratuito, sem nenhuma pegadinha ao final, sem essa questão de vender curso, tá bom? O curso ele tá completíssimo, um curso muito bom, tá? E não é só para iniciante, mas para todo mundo. Na aula passada, para quem assistiu o vídeo da aula passada, a nossa aula número 2, nós podemos ver ali a importância de observar o mercado na questão de notícia, como a notícia impacta o mercado, a sua relevância dentro do mercado. Então, na aula de hoje, nós vamos dar uma olhada um pouco em cada um desses sites que nós conversamos na aula passada e ver como esses gráficos, esses sites funcionam na prática, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Sem enrolação, vamos direto para o vídeo e vamos começar aqui pelo gráfico da CoinMarketCap, tá bom? Nesse gráfico da CoinMarketCap aqui, CoinMarketCap tá aqui. Nós vamos simplesmente vir aqui, ó, para iniciar. Ele é inteiramente gratuito, tá? Não paga nada por isso. Pode usar ele sem conectar conta alguma. Mas caso queira fazer o login, basta vir aqui em conectar-se. Em conectar, você vai vir aqui, vai clicar nesse botãozinho aqui, conectar, e você pode estar usando qualquer uma dessas contas aqui. Então eu vou fazer minha conta com o Google mesmo. Pronto, fiz minha conta com o Google, já estou logado na plataforma. E o que ela basicamente nos traz como ferramenta? Ela nos traz as seguintes coisas como ferramenta: criptomoeda, Dexcam, troca, comunidade, produtos, tá? Caso o de vocês estejam em português, vocês clicam em inglês, vocês clicam com o botãozinho direito do mouse e vem aqui nessa opçãozinha aqui, ó, traduzir para o português, tá bom? Traduzindo para o português, você vão ter a página toda ela traduzida. Bom, então vamos fazer um passeio de forma bem rápida, breve, pela essa plataforma, para que nós possamos usar também os outros sites. E vamos lá. Quando nós olhamos aqui, clicamos em classificações, nós temos em classificações, nós vamos poder perceber que a Bitcoin ela vem em primeiro lugar. Claro, é a moeda atualmente, né, mais centralizada, com maior capital, volume de capitalização de mercado que hoje existe. Então, quando nós vemos isso, nós podemos também perceber que nas 24 horas ela está se movimentando acima dos 98 mil dólares. Ela teve uma queda na última hora de 0,8%, nas 24 horas com uma alta de 0,46%, e na última semana ela está caindo 0,27%. Nós podemos também perceber, quando nós olhamos, que a capitalização de mercado dela já passa de 1 bilhão de dólares. E tendo um volume nas últimas 24 horas, nós temos um volume ali de 36 milhões de dólares nas últimas 24 horas apenas. Isso nós podemos observar não só na questão da Bitcoin, mas também podemos olhar isso na questão da Ethereum, né, da Ripple, BNB, Solana. E quando nós queremos buscar uma informação maior em determinada moeda, nós viemos aqui, clicamos na moeda e nós podemos perceber, né, qual é a capitalização de mercado dela. Já passa de 1,94 trilhões de dólares, tá? Com o volume 24 horas. Nós aqui temos aqui o seu volume de market cap, né? O fornecimento total de Bitcoin, que isso daqui é uma das coisas mais importantes para que nós possamos ficar sabendo, essa questão de fornecimento total de Bitcoin, tá bom? Que é de 19,8 milhões, tá, de Bitcoin já fornecida, já estão em circulação, e ela tem um fornecimento total de 21 milhões, ou seja, temos um pouco mais de 2 milhões de Bitcoin para poder ser comercializada. Aqui nós podemos ver o gráfico dela em linha, né, para ver a sua movimentação,
como ela se movimentou e como ela tem se movimentado. Então aqui nós podemos perceber que essa movimentação dela, a gente repara aonde ela fez o topo, como é que ela está se formando nos 100K, né? E agora, depois dela ter se batido o topo lá nos 108 mil dólares, nós vemos que ela teve uma queda do preço, né? Então aqui você tem tudo a respeito dela quando você busca um pouco mais sobre notícias de Bitcoin. Então é muito intuitivo para que você possa estar olhando a respeito dela. Quando você vem aqui, por exemplo, em troca, nós estamos falando de corretora. Então nós temos a corretora centralizada e descentralizada. Então nós aqui conseguimos ver quais são as maiores corretoras. As corretoras ali, a número 1, as mais confiáveis, essas coisas todas. Então nós clicamos aqui em ver, e em ver nós vamos ver que a Binance é a corretora que hoje ela tem um volume de negociação, está sendo a número 1, com um volume de negociação de 15 milhões de dólares. Então, quando nós vemos isso, em segundo lugar, nós vemos a Bybit com 5 milhões de dólares, tá? E assim sucessivamente, nós podemos perceber que a Binance acumulou, né, nesse tempo todo, o investimento maior foi em euro e em GBP, que ela e em BRL. Né? Então é o que nós temos mais de movimentação, como diferente da Bybit. A Bybit teve a sua movimentação maior em USDT, ou melhor, USD, né, que é a sigla do dólar, no euro e no GBP. Então, nós temos aqui o volume de negociação dela durante essas 24 horas, uma liquidez média em que ela teve de 876, ela teve de visitas semanais, tá? Então, ela é muito interativa, essa plataforma, onde você consegue aqui ver tudo que de fato tem acontecido na prática em relação a essas moedas. Então, na prática, nós podemos também perceber que quando nós colocamos aqui, por exemplo, em produtos, nós temos aqui em produtos, temos conversor, temos lançamento aéreo, né? Quando clicamos aqui em lançamento, nós vamos poder ver os próximos airdrops, né, a serem lançados. Então aqui a gente tem toda essa questão de ver os próximos que já foram lançados. Então tudo isso daqui é muito intuitivo. Então, quando nós vemos, por exemplo, aqui notícia, por exemplo, no horário que estou gravando agora, é 1h, tá aqui, para que vocês possam ver, ó, aqui embaixo, aqui, ó, 1h, tá? Tá aqui 1h36, a hora que eu estou gravando, e a última notícia saiu agora, 1h23, 1h15. Então, você vê que as notícias são notícias basicamente instantâneas, elas acontecem em tempo real. Então, com isso, você consegue entender o que está acontecendo com mais facilidade no mundo de criptomoeda. Por exemplo, na notícia agora de 1h23, Donald Trump salva criptomoedas como a Donald Coin, Solana, a Memecoin para subir 18.000% antes da listagem na bolsa, enquanto WIF, PEP e Shiba apresentam desempenho inferior. Também temos uma outra notícia da BlockDeck, define lançamento da Mainnet para 2025 em maio. A excitação do mercado ativa a baleia da PEP e tendência de previsão da Doge. Então você começa aqui buscar informações, olha, 1h13, 1h12, 1h11. Então você vê que as informações são informações muito precisas, muito rápidas, acontece assim, em questões de segundo. Então está antenado para que você possa, com uma maior facilidade, descobrir um pouco mais com essas informações, juntar com suas análises técnicas, fundamentalistas, é muito boa, muito precisa. Também temos a CoinGecko, que é muito, muito parecida com o CoinMarketCap. Na CoinGecko, nós temos também aqui a questão de capitalização de mercado das moedas, né? As novas criptomoedas que estão no mercado. Então nós vemos aqui que a Spore, ela foi lançada na rede da Solana, como a Cloud foi lançado também na rede da Solana, a Hudat
foi lançada na rede da Ethereum. Então aqui você tem aqui, ela foi lançada agora aproximadamente, quando nós olhamos aqui, ela foi lançada aproximadamente às 3 horas atrás que ela foi lançada. Essa daqui foi lançada há 5 horas atrás. Essa já foi lançada há 8 horas atrás. Então aqui você consegue pegar, descobrir o momento que uma nova cripto, ou melhor, uma nova altcoin está sendo lançada, você poder pegar o lançamento daquela moeda. Você tem, de fato, como compreender e entender melhor essa questão toda do mercado. Então, quando nós olhamos isso, nós podemos ver quais são as moedas, né, em destaque. E mais uma vez nós podemos ver que na CoinGecko a Bitcoin lidera a CoinGecko, a Ethereum em segundo lugar, a XRP, a BNB, Solana, Dogecoin, enfim, todas as outras. Aqui é uma infinidade de moedas, ó. Mostrar mais moedas, você vai ver aqui todas as moedas que existem no mercado, são milhões de moedas em que você pode estar analisando hoje no mercado. Então, dentro dela, nós podemos ver o que está acontecendo em 24 horas, em uma hora, nas 24 horas, em uma semana, em 30 dias, o movimento do volume dela em 24 horas, o fornecimento circulante da Bitcoin, como eu falei anteriormente, que está de 19 milhões e 800 mil, tá? Tendo apenas uma capitalização, sabemos que ela terá 21 milhões no total, tá? E ela está tendo uma capitalização de mercado para mais de 1 trilhão de dólares, né? Quase 2 trilhões de dólares. Você começa aqui a ter uma boa informação sobre isso. Quando você vem aqui, você consegue ver o portfólio, o aplicativo dela, né? Essas coisas todas da CoinGecko. Você também pode criar uma conta nela, é inteiramente gratuita, basta clicar aqui no botãozinho criar conta, você cria a sua conta. Você tem aqui informações, notícias sobre o mundo cripto, tá? Então você vê aqui, ó, acabou de sair agora, às 2 horas, há 2 horas atrás, você vê que acabou de sair uma notícia de Crypto News português, aonde traz que a Turquia vai pedir dados de quem fizer transações em criptomoeda. Nós também temos aqui uma notícia que saiu há 4 horas atrás, imagens falsas de IA do sonho de Putin fazem um fotojornalismo perder seus fãs. Então, você tem aqui essa questão de você poder observar com notícias, né? Em tempo real, notícias relevantes, aquelas que vão ou podem impactar o mercado, como por exemplo, às 7 horas saiu uma fala do presidente do Fed, Jeremy Powell, né, falando, né, que você vê, ó, presidente do Fed descarta planos para a reserva de Bitcoin nos Estados Unidos. Foi o que eu falei na aula passada. Na aula passada eu comentei que eu não acredito que, de fato, Donald Trump vai transformar toda a sua reserva em Bitcoin. Acredito sim que ele até ele compre alguma coisa de criptomoeda, mas não toda a sua reserva. Então, Jeremy Powell aqui, ele diz que o governo pode acelerar a criação, né, do BSR via decreto executivo, ou seja, uma proibição. Durante o briefing à imprensa, Jeremy Powell, presidente do Federal Reserve, esclareceu que a instituição não tem planos de criar uma reserva estratégica de Bitcoin. Foi o que eu falei na aula passada. Quem assistiu à aula passada pôde ver que eu havia comentado de que eu achava isso impossível de se acontecer. Então nós temos uma notícia aqui de 4 horas atrás, 7 horas atrás, aonde ele diz, né, de que isso não vai acontecer, nem que eles tenham que ir à justiça, mas transformar, eu não acredito. Enfim, aqui a gente temos, ó, a pré-venda, né, do Wall Street Bets,
aproveite antes do lançamento, ou seja, uma meme coin saindo, tá? O lançamento de uma meme coin. Então aqui nós temos todas as informações, vocês podem ficar à vontade, explorar todos os recursos possíveis dessa plataforma, beleza? Agora vamos dar uma olhadinha na CoinDesk. A CoinDesk também é uma plataforma que, caso você queira, tá? Basta você entrar aqui, entendeu? E que você pode estar fazendo a sua conta, que também é inteiramente gratuita. Pode logar lá com a sua conta do Google sem problema nenhum, tá? Que não tem nada a ver com isso. Bom, mas esse daqui já é um site um pouco diferenciado, com uma roupagem diferente, onde ele é um pouco mais focado em notícias, né? Não que os outros não tenham a sua parte de notícia, mas ele tem um pouco mais do foco ali. Ele traz preço, né, de mercado, como os outros sites também. Deixa eu mostrar aqui para vocês em price, índice, consumo, ou seja, você pode traduzir aqui para o português, você vê, ó, preço, índice, consenso. Então, as principais preços de criptomoedas e capitalização de mercado. Você vê aqui, né, essa roupagem toda, você pode clicar na moeda, em que você vai ter ali uma base do que está acontecendo, né, ou o que houve nela. Então você vê ela aqui batendo aqui já na questão de um mês, por exemplo. Você clica aqui em um mês, você tem ali aquela questão de ver ela 106 mil aqui batendo aqui dentro da CoinDesk. Eu falei a respeito disso na aula anterior, a diferença de preço entre a exchange. Quem assistiu a outra aula, tá muito boa, tá imperdível, tá? Vale muito a pena vocês poderem assistir e aprender, né? E vocês vão conseguir interpretar, como eu falava lá, vocês estão vendo aqui na prática. Então, ela mostra isso, ela mostra também um índice, né, de como isso tudo está funcionando dentro da CoinDesk. Você vê aqui a questão de volume da Ethereum, como a Ethereum está se comportando, né? Você tem aqui toda a questão de Monster, da CoinDesk Flash, enfim. Você tem toda essa área que você pode estar explorando, ficando um pouco mais à vontade em relação à CoinDesk. Você tem um consenso dela, onde você pode estar ali olhando essa questão dela. Enfim, você tem as notícias, né? Que eu mostrei para vocês aqui, a questão da notícia. Você tem as notícias dela, que acontece, não é tão real, quando digo real, em tempo real como as outras, mas temos aqui uma notícia há 17 horas atrás. Aqui uma notícia, vou colocar aqui para vocês, uma notícia aqui há 17 horas atrás, aonde mostra 6 fundos mútuos do Bitcoin estrearão em Israel na próxima semana, diz o relatório. Então é muito bom, porque você fica sabendo o que vai acontecer, o que está acontecendo. A Flock é a caminho de ATP, né, ou seja, da Europa, enquanto a DAO flutua a proposta para fornecer liquidez antecipada. Você tem a crise de 2002 até a alta de 2024, como a criação do mercado evoluiu da sobrevivência para a inovação, né? Enfim, você tem aqui a questão de Donald Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, a fala dele em relação à cripto. É muito bom para você ver isso. Outra coisa o que nós temos é o T-Block, que é um dos sites que eu gosto muito, é o T-Block, tá? Nós temos aqui uma notícia que saiu às 9 horas da manhã. Contratos inteligentes ficam mais inteligentes, como agentes da IA estão mudando o mundo, o espaço da blockchain. Basta você clicar em cima da notícia, tá? Não tem mistério nenhum. E você lê a notícia. Caso a notícia esteja em inglês, não esqueça, você clica com o botão direito, coloca em traduzir para o português e você tem. É um site completamente gratuito, basta você clicar aqui e fazer o seu cadastro. Se não quiser fazer cadastro, só basta entrar como eu estou entrando, não tem problema nenhum, o link vai estar na descrição, tá? Então você tem aqui toda essa questão
de notícia. Você vê aqui, ó, notícias aqui em cima. Aqui já é uma notícia: o Tribunal de Montenegro rejeita recurso de extradição do cofundador da Terra, do Dondal. Então, a participação nas transações de runas na rede do Bitcoin cai para a nova mínima. Ou seja, será que essa notícia é relevante para nós? Então, temos que estar sempre antenado, como eu disse para vocês. E esse site, para mim, é um dos melhores sites que eu considero, não o melhor, mas um dos melhores sites, tá? Então, você tem aqui dados, tá? Onde você pode ver os dados aqui dos volumes de troca mensais de criptomoeda, do câmbio. Então aqui você consegue ter uma perspectiva maior do que está acontecendo dentro do mercado, tá bom? Você também consegue pesquisar aqui fazer as últimas pesquisas. Você consegue ver preços do Bitcoin, né? Como as outras corretoras disponibilizam, né? Ela também disponibiliza para você, para que você possa entender um pouco disso, da questão dos 21 milhões em criptomoeda para você comprar, né? Essas coisas todas, enfim. Você tem aqui um grande aprendizado. Você vê o índice, né? Aqui, como você aprender, porque ela também tem aqui de uma forma muito intuitiva para você aprender. É como se fosse uma forma de uma apostila, né, disponibilizado com algumas coisas que todo trader deve saber, deve conhecer no mercado. Então aqui ela traz para você o que é uma Trust Wallet, por exemplo, né, o que é a abstração de uma blockchain, o que são pares de criptomoeda. Então você vê que é como se fosse uma forma de apostila ensinando como nós devemos olhar para o mercado. Como eu disse, elas são muito intuitivas, muito fáceis, com uma linguagem muito simples. E temos também aqui a questão do TradingView, que é uma questão em que você pode começar aqui, tá? Basta você clicar aqui nesse botãozinho aqui, você clica aqui, clica para entrar. Aqui você usa, deixa eu voltar aqui que fica melhor aqui, ó. Você pode começar aqui, por exemplo, né? E vir direto aqui, ó, em produtos super gráficos e não fizer conta nenhuma. Não precisa nem fazer conta se não quiser. E você vê, né, o que está acontecendo no gráfico, por exemplo, né, da Ibovespa, do dólar, do SP500, da Petrobras, do Bitcoin, né, o Bitcoin contra o BRL, do Ethereum, por exemplo, o que está acontecendo no Ethereum nesse exato momento. Você pode fazer opção de coisas. Você pode, por exemplo, não gosta de um tema branco, você pode colocar para um tema escuro, para poder observar melhor, para não cansar tantas vistas. Todos os pares de moeda têm esse raiozinho aqui embaixo, onde você pode ver as notícias, né? Há 5 dias atrás saiu essa notícia. Ontem saiu essa notícia. Trader mantém otimismo de Ethereum apesar da queda de 15%. Você pode também ir para o início, né? Sair. Aí você vai ao início, aí você tem aqui, ó, notícias. Em notícias você pode buscar por mercado. Ali temos ações, ETFs, cripto, forex, índice, futuro, título do governo. Nós temos notícias de relação ao mundo, temos as atividades de cooperativas, os melhores fornecedores, enfim. Aqui você pode ver corretoras que estão dentro do TradingView, tá? Eu vou trazer um vídeo para vocês só do TradingView, porque essa é uma plataforma onde os maiores traders do mundo a utilizam para fazer as suas análises e depois fazerem a sua operação. E por fim, nós temos aqui a CryptoCompare, que é basicamente quase que igual a outras, também nos trazem preço de mercado, o top 1, né? Nos mostra as melhores listas, né? Por carteira, por exemplo, né? Nos mostra aqui a questão de carteira, e nós podemos ver aqui em relação
as carteiras que existem, as wallets que existem. Nós temos também, podemos aqui, ó, como eu falei para você, você clica aqui com o seu botãozinho direito e você tem a lista de moedas, melhores listagens, pesquisa, temos notícia, tá? Notícias. Essa saiu agora há 8 minutos atrás, então você vê que são notícias bem atualizadas. A melhor cripto para comprar agora, 8 moedas azaradas que podem disparar da noite para o dia. O governo do Japão responde à proposta de reserva de Bitcoin. A Shiba Inu lança acesso antecipado a Shiba no metaverso. O preço de Pengu, e detalhe, foi uma moeda que subiu bem, teve uma boa disparada, tá? E a Faircoin dispara enquanto as moedas meme vêm alta no Natal. Então nós temos a App, a Flock, que vão explodir em seguida. Enfim, você consegue ter aqui uma gama de informações. Então eu queria ter trago para vocês, feito esse passeio com vocês em cada uma desses sites, para que vocês possam ter uma base do que fazer. Na CoinMarketCap você pode vir aqui, a tela muito branca, por exemplo, você pode escurecer a tela sem problema algum. Tá? Os novos pares de moeda, enfim, você consegue ver. Bom, eu já disse para você de corretora centralizada, corretoras descentralizadas, e nas descentralizadas nós temos a Raidium, temos a Curva, temos a Uniswap, a PancakeSwap, enfim. Temos outras corretoras aqui em que você consegue ver, temos comunidades, tá, dentro delas, temos artigos em que nós possamos olhar esses tipos de artigos específico em alguma coisa. A Rússia adota Bitcoin para pagamentos internacionais em meio a sanções, ou seja, com o Donald Trump ameaçando o Putin no BRICS, de que ele sofreria sanções caso viesse criar uma moeda que atrapalhasse a questão do dólar. Logo a Rússia se programa para que possa adotar o Bitcoin como uma forma de pagamento internacionais em meio a sanções. Então isso para nós, para o mercado, nos mostra que cada dia mais os governos mundiais estão voltando a atenção como uma forma de adotar para o seu país a Bitcoin como sua moeda principal. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, que vocês pudessem olhar um pouquinho mais de perto, ter um pouquinho mais de contato com essas plataformas, para que vocês ficassem um pouco mais inteirados, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês mais uma vez. Não esqueça, vai estar aqui na descrição o link do WhatsApp, porque no final deste curso eu vou estar fazendo um sorteio, tá? Para quem estiver no grupo do WhatsApp, onde esse sorteio vai ser um sorteio maravilhoso. Eu vou revelar o que será um pouco mais à frente para vocês, mas já posso adiantar que é algo que vocês nunca viram acontecer na internet, tá? Sem pegadinha alguma, sem aquela questão de ter que estar comprando curso no final da história, nada disso. É inteiramente um bônus que eu estou dando para vocês, em agradecimento pelo carinho de vocês, por vocês estarem compartilhando, dando like, e esse carinho de vocês estarem aí se dedicando e estudando, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês por tudo. Beijo no coração de vocês, tá bom? E que vocês possam cada dia mais estar buscando informações dentro do mercado, tá bom, pessoal? Beleza, pessoal. Tchau!